pessoal, espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais uma aula aqui na Stack. E esse assunto é um assunto um projeto que eu tinha feito há bastante tempo, que eu estava curioso, e eu vou dividir eles aqui com vocês. Eu jogo CS, CSGO. É um jogo de FPS, de tiro, onde tem duas equipes, uma contra as outras, e qual o objetivo é você vencer a outra equipe a partir de um número certo de rounds. E eu jogo numa determinada plataforma chamada Gamers Club, no qual sempre que termina uma partida, você vai para uma tela e ele lhe mostra estatísticas da partida. Os pontos que você ganhou caso você ganhe a partida, ou os pontos que você perdeu caso você perca a partida, né? Então a partida, por exemplo, uma partida que eu ganhei, e ele mostra aqui os pontos que eu ganho e as estatísticas da partida. E uma coisa que sempre me fazia pensar, eu e meus colegas, era o que é que define quantos pontos eu ganho, né? Porque você vê aqui, eu fui a pessoa que mais matou, mas não fui a pessoa que mais pontuou. Então será que podemos inferir que o número de mortes que eu faço não influencia nos meus pontos, ou só porque o level dele era menor que o meu ele pontuou mais? Será que o level pesa? Será que o número de mortes pesa? Então é isso que eu quero entender, né? Também podemos ver que tem a diferença entre os times, a probabilidade de vitória. Isso significa que a média de levels do meu time é maior do que a média de levels do time inimigo, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu criei um CSV na mão, fui preenchendo na mão um CSV, um arquivo Excel, com esses dados aqui que eu mostrei a vocês anteriormente, né? E eu vou tentar fazer uma engenharia reversa a partir desses dados, colocando esses dados como input e pedindo como nossa variável agora a variável pontos, para tentar entender quais variáveis estão pesando mais para saber quais para a nossa variável pontos, né? Então o que seria uma engenharia reversa, né? Num caso normal, você tem uma função e essa função pega um valor do conjunto domínio e leva na imagem. Então você tem uma função que diz qual é o caminho, né? A função x², você passa o 0 e ele retorna 0. Você passa 2 e ele retorna 4. Então o que seria uma engenharia reversa? A engenharia reversa seria se a gente tivesse um conjunto 0, 1, 2 e o outro conjunto com 0, 1, 4. Aí você pensa, poxa, por esses dados eu posso assumir que essa função é mais ou menos quadrática. Então seria essa engenharia reversa, e a gente vai usar machine learning para fazer essa engenharia reversa, né? Então aqui a gente vai importar o sklearn, o train test split, vai importar o pandas, o numpy. Vamos importar aqui o nosso conjunto de dados, vou disponibilizar. Vamos dar um head aqui. E vocês veem que é exatamente como estava lá, né? O level da GC, o número de kills, a assistência. A assistência, no caso, você não dá dano suficiente para eliminar o oponente, mas você dá um dano suficiente para quando ele for eliminado, você ganha essa assistência, né? O número de mortes. A diferença seria o número de mortes versus o número de vezes que você elimina um oponente, menos o número de mortes que você tem na partida. O ADR é o número médio de dano que você causa por round. Então, se eu tenho 90 de ADR, que em média eu causei 90 de dano por round. E o KDR é nada mais do que o número de kills dividido pelo número de mortes. E o cast, se a gente olhar aqui, se a gente colocar ele, dá uma descrição, o cast é o percentual de rounds com eliminação, assistência, sobrevivência ou trading. Isso basicamente o cast quer dizer o quanto você participa da partida. Quer dizer que em 74% da partida, Santos participou dela. E eu, no caso, em 63% da partida. Então ele participou mais do game do que eu. Então será que isso influencia? A gente vai ver. Então vamos dar um shape aqui nos nossos dados. E a gente vê que a gente tem uma saída, que são poucos dados, né? São 154, deve ter dados de um pouco mais, quase 20 partidas. E vamos dar um copy nesse data frame. E vamos dropar as colunas nick, kills, morte e diff. Por quê? A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando aqui com um modelo de regressão. Então a gente tem que tirar variáveis que são dúbias, que não agreguem nada no nosso modelo. Por exemplo, vamos dizer que eu estou tentando prever o preço de uma casa
Aí eu tenho o tamanho do lado da casa, o tamanho da profundidade da casa. E eu tenho o número da casa em metros quadrados. Então esses dois primeiros atributos não me dão nada de informação, porque é só multiplicar os dois que eu tenho o número de metros quadrados da casa. Então você tem que retirar eles quando você for trabalhar com regressão, né? Outra coisa importante é que é ótimo ter correlação alta entre suas features com sua variável alvo, né? Mas se você tiver duas features com correlação alta e essas duas features também têm correlação alta com a variável alvo, então não é muito bom manter elas duas, né? Mas a gente vai analisar isso um pouco aqui abaixo. Então a gente dropa porque nick não vai servir de nada, kills, mortes e diff, elas estão bem representadas por KDR, né? Então a gente não vai usá-las, né? Vamos olhar se eu fiz algum erro ao preencher as tabelas. E sim, cometi um erro. Teve 5 rounds que eu acabei esquecendo de colocar os valores, mas a gente vai resolver isso aqui com o Simple Inputter do sklearn. O que é que ele faz? Você vai passar uma lista de colunas para ele e você vai dizer qual é a estratégia que você quer, seja dropar, seja preencher com a média, mediana, e ele vai preencher essas colunas. De que forma? Você vai passar uma lista, você vai criar um Simple Inputter, você vai dizer, ó, eu quero que você preencha os valores que são N a N com a estratégia de mediana. Por que mediana? Tem poucos dados, eu não quero que fique muito enviesado, então eu vou botar mediana. Tem partidas que tem poucos rounds, tem partidas que tem muitos, pode ter OT, né, que seria prorrogação, então vamos deixar na mediana. Então você dá um fit no seu DF e você dá um lock em todas as linhas na colunas que você quer. E ele vai preencher com a mediana, não tem um valor N a N. Então a gente vai rodar essa célula, rodou. A gente vai vir aqui e vai ver que não tem mais valor missing, né? Então vamos mostrar agora a matriz de correlação. Então vamos dar uma olhada aqui, né? A gente nota, vamos olhar para a variável ADR. A gente nota que a variável ADR ela tem uma correlação alta com a variável KDR. E isso é de se esperar, né? Uma pessoa que tem um grande número de kills, ela tende a ter muitos danos por round, né? Porque você precisa de 100 de dano para eliminar o oponente. Então você vai ter um ADR alto se você tiver um número alto de kills, né? E você vê que ele também tem uma correlação alta com cast, né? Que é uma pessoa que dá muito dano por round, ele está participando das partidas. Então não é uma correlação tão alta, mas é uma correlação a se considerar, né? E cast e KDR também tem essa correlação, tá? Só que a questão é o seguinte: não irei dropar essas colunas, cast, o ADR, o KDR, porque eu quero justamente entender quais dessas variáveis estão influenciando mais, né? A gente pode pensar no futuro em alguma outra estratégia para tentar melhorar, mas minha ideia aqui é realmente só entender o que está pesando, né? Para tentar classificar os pontos. Então vamos começar nessa engenharia reversa. Eu vou criar aqui com a sklearn uma simples regressão linear. E o que seria uma regressão linear para os que não estão muito ligados no assunto? Basicamente eu vou ter pontos no meu espaço e eu vou querer a reta que melhor passe por todos eles, diminuindo um certo erro. Então eu vou querer criar uma reta que pegue quase todos esses pontos e os que fiquem de fora fiquem na menor distância possível dessa reta, para que quando eu tente prever, meu erro não seja tão alto, né? Então a gente vai dar um fit aqui no nosso modelo de regressão linear. A gente vai dar um predict agora no nosso conjunto teste e a gente vai ver vai printar os coeficientes, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Ele deu valor negativo para o primeiro coeficiente, negativo para o segundo coeficiente, mesmo que pouco, mas é negativo. Deu valor positivo para o terceiro, deu um valor quase 1 o quarto e deu um valor muito alto para o quinto, né? Vamos olhar qual é esse quinto valor. Então lembrando que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 o cast. Então ele está dando um peso muito alto para o cast. Então quer dizer que quanto mais você participa da partida, melhor serão seus pontos. Uma coisa um tanto óbvia, né, de se pensar. Então a gente vê que são poucas as variáveis que ele deu valor negativo, né? Então são poucas variáveis que ele condena, né? Vamos ver, por exemplo, a última. Ele deu probabilidade de vitória.
posso entender o porquê a probabilidade de vitória foi desse jeito, porque geralmente as partidas que eu jogo são equilibradas. Então é sempre entre 50 e 49. Então não tem muita discrepância dos valores para prever a variável alvo de fato. Então ele deve ter pesado negativamente. Certo. E eu vou mostrar a vocês agora, mostra aqui agora a questão dos erros que eu tinha falado. Você tem aqui tem 3 tipos de erro. O que eu queria focar mesmo é no RMSE, que é basicamente 1.9, não é muito bom. Mas 1.9 é enquanto em média eu estou distante do valor previsto. Então vamos dizer o seguinte, ele previu 15, mas o valor na verdade é 17 ou 13, certo? Então ele está em média 2 pontos abaixo ou acima desse valor previsto. Não é tão ruim para a variável pontos, que está sempre acima de 10, mas também não é o ideal, né? Lembrando que tipo, o modelo de regressão linear aqui está simples, está só pegando uma reta e passando por esses pontos, a melhor reta, então não é de se esperar um modelo muito robusto em relação a isso. Então eu vou mostrar também como você pode usar o PyCaret para tentar prever quais coeficientes são mais importantes. O PyCaret é uma biblioteca de Auto Machine Learning. Para quem quer conhecer mais o PyCaret, eu recomendo ir na biblioteca, a documentação. Ele tem vários notebooks explicando do início como se trabalhar com PyCaret. Eu estou aqui na minha máquina pessoal porque o PyCaret teve pelo menos aqui comigo, teve muitos problemas no Colab. Então eu decidi vir para cá, eu estou usando uma máquina Linux. E não recomendo a tentar instalar no Windows, pelo menos eu tive problemas. Então se você é do Windows, você vai ter que fazer algum tipo de gambiarra para poder usar o PyCaret, né? E aqui para usar aqui no Linux, eu simplesmente criei um ambiente, instalei o PyCaret, tive que instalar a versão do NumPy 1.20 e pude usar normalmente o PyCaret aqui. Então a gente vai criar aqui nosso Train Test Split novamente. Vamos dar uma olhada como é que estão. Então a gente tem um trem de 123 linhas, de 31 colunas. Lembrando também que um motivo para também não estar tão bom é que a gente tem pouquíssimos dados, né? Então sempre lembrando que isso faz falta às vezes para um modelo de Machine Learning. Então a gente vai importar aqui a biblioteca do PyCaret Regression. Agora importa a nossa biblioteca, aí a gente vai criar aqui o nosso modelo. Então a gente vai passar nossa data, os treinos, o target, os pontos. A gente vai querer normalizar os features, a gente vai passar um log experimento igual a true, e o número de folds para ele fazer o cross validation é igual a 5. E a gente dá um nome para esse experimento, eu chamei pontos 2. Então se a gente rodar isso aqui, lembrando que quando você rodar isso aqui, ele vai aparecer essa tela para você apertar Enter. Se você não der Enter, ele vai ficar rodando indefinidamente. Se a gente der Enter, ele vai terminar e vai mostrar o sumário do nosso modelo, a descrição e os valores que ele deu. Então se a gente olhar aqui, o log experimento igual a true, como a gente pediu, o normalize igual a true, como a gente pediu, certo? E se você olhar aqui, você tem PCA. Poxa, PCA talvez seja interessante, a gente tem muitos dados, nem todos caibam nesse modelo, certo? Pode ser interessante mesmo. Então você vem aqui, você pode tentar testar aplicando o PCA, colocar o PCA igual a true. Não vou fazer aqui nesse vídeo, mas você pode testar. E a gente vai pedir agora os melhores modelos para esses dados. Ele vai pegar vários modelos de regressão e vai nos entregar uma tabela com o menor erro de vários modelos. Então pessoal, rodando aqui essa célula, a gente vê que ele entrega os melhores modelos e respectivos erros aqui, dizendo qual é o melhor, ou qual é o menor. Então a gente vê que o Bayes and Ridge é o que entregou os menores erros, mas como a gente trabalhou com regressão linear lá em cima, a gente vai continuar trabalhando com regressão linear, mas fique livre de explorar esses diferentes modelos. Então a gente vai pegar aqui a variável LR, a gente pode dar um print aqui no BEST, ele vai dizer que é o Bayes and Ridge, e vai dizer quais hiperparâmetros foram utilizados para dar aquele erro, e a gente vai criar aqui um LR. Pronto, criamos nosso modelo aqui de regressão linear. Ele entrega aqui o keyfold igual a 5 que a gente pediu e dá a média de erro desse keyfold aqui. Então a gente vê que para o RMSE a gente já teve um erro de 1.6 trabalhando com um PyCaret, né? Melhor do que o trabalhando com o modelo lá em cima.
Mas lembrando que o PyCharacter ele aplica alguns hiperparâmetros, né? Então a gente vai dar um print aqui no LR. A gente vai pedir agora para ele tunar o modelo com hiperparâmetros, melhorar e optimizando pelo RMSE. E agora a gente pode ver que não teve uma melhora tão grande. Estamos trabalhando com um modelo simples de regressão linear, então realmente era esperado que não tivesse uma melhora tão grande. Então a gente agora vamos continuar plotando o nosso modelo. E aqui ele mostra a reta, como eu tenho explicado, a reta que melhor passa pelos pontos. A gente tem vários pontos espalhados pelo plano cartesiano, e ele vai pegar a reta, que é o best fit, que é essa reta mais escura, e a melhor passa pelo nossos pontos, diminuindo o erro, né? Isso seria um modelo de regressão linear. Então a gente vai vir aqui no nosso LR. E vai vir com o nosso túnel LR também aqui. Aqui são os resíduos da nossa regressão linear. O PyCharacter ele oferece vários métodos para você plotar os gráficos. E agora a gente vai chegar aqui no ouro da questão, né? O que eu queria desde o início, que é usar o PyCharacter para dizer quais são as features mais importantes para esse modelo, para a previsão desse modelo. Então a gente vai passar o nosso túnel de LR e vai dar um plot nas features. E a gente vê, como a gente viu lá em cima, com algumas diferenças, né? A gente vê que o cast dominou a variável importância, ele dominou, mas a gente vê também que a probabilidade de vitória está lá, coisa que lá em cima não estava. A probabilidade de vitória ele desconsiderava, ele tirava pontos da variável de vitória. Então a gente pode ver que o cast é importante, como a gente já tinha visto. A gente pode ver que a probabilidade de vitória é importante, que se seu time for mais forte do que o time inimigo, então você tende a ganhar menos pontos, ou ganhar mais pontos se seu time for mais fraco. O clutch, o que seria o clutch? O clutch é um tipo de jogada no qual você resolve a partida, né? Você ganha um round sozinho. Então vamos dizer que você sobrou sozinho contra 3 inimigos e você consegue vencer esse tipo de resultado. Isso se chama clutch, né? O level da GC também importa e o número de multi-skill também importa, né? E o ADR e KDR não contou tanto. Mas a gente vê que o número de multi-kills e o número de KDR tem que estar relacionado, porque se você está matando muito, você está causando muito dano e você está tendo um KDR alto, né? Então a gente vê aqui, para o nosso modelo, eu diria que essas 4 aqui estão sendo levadas em consideração. E se a gente continuar aplicando aqui o nosso modelo, dá um Ctrl C, Ctrl V para agilizar, ele vai avaliar. Ele vai dar os nossos dados preditivos, nossa regressão linear, o nosso meio MCE, o RMCE, como a gente já tinha visto. A gente vai finalizar o modelo, você pode salvar o modelo dentro do PyCharacter para poder usar depois. E a gente agora vai prever o nosso modelo, né, nos dados de teste aqui embaixo. A gente vai prever e ele vai dar um head no dataset. A gente vai poder ver quantos pontos foi e quantos pontos ele preveu. Então a gente aqui, ó, ele deu 14 pontos e ele preveu 15,6.
ele previu 14, ele previu 14.9, 15, 17, 17, ele previu 16.7, 13, ele previu 13. Então a gente vê que ele está bem próximo. Por exemplo, se eu passar um round aqui, esse 16.7 vai para 17. Esse 17.4 vai para 15. Esse 14.9 vai para 15. Mas você vê que ele está conseguindo prever direitinho. Então a gente lembra que nossos features, como vimos aqui, que era o que queríamos nesse todo esse modelo, a gente não queria prever de fato a variável alvo, a gente queria só usar essa predição para chegar na importância das features. Então, como é que você pode melhorar o seu jogo a partir dessa análise que a gente fez? Você pode notar que nem sempre o cara que pega as primeiras kills vai ganhar os mais pontos. Então, se você rushar na partida, pegar a primeira kill, mas morrer, você não está participando tanto. Ou você morrer nesse processo, certo? Então, muita kill não é o diferencial, como estamos vendo aqui. Mas sim participar da partida, jogar junto com sua equipe. Você está lá junto, trocando as kills e assim por diante. Então vai dar certo, você vai ganhar mais pontos e você vai conseguir melhorar no jogo e subir sua patente. Então, é isso aí, galera. Vídeo encerrado. Vou deixar esse notebook aqui na descrição. Lá no GitHub da Stack vai também estar esse arquivo XLS que eu usei para treinar esse modelo. Peço a vocês que, caso queiram, preencham. E se preencherem com mais partidas, por favor, disponibilizem para mais pessoas usarem. Então é isso aí, se inscreva no canal, forte abraço, ativa o sininho e deixa um like. Valeu!